Prezados católicos, Jesus Cristo fundou somente uma igreja. Isso mesmo, somente uma igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana não é uma seita fundada por uma pessoa desonesta e golpista, nem uma religião fundada por um homem pecador, canalha, vil e infame. Ela, única igreja verdadeira, foi fundada por Jesus Cristo, Deus Santo, onipotente e eterno. No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18 diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus não disse: edificarei minhas igrejas, no plural, mas sim, edificarei minha igreja, no singular. Só existe um Deus verdadeiro. Existe também somente uma igreja verdadeira, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus não fundou as igrejolas e espeluncas espalhadas de esquina em esquina, mentindo e enganando as pessoas menos instruídas. Jesus Cristo fundou a Igreja Católica Apostólica Romana na cidade de Jerusalém no ano 30. Os inimigos da verdadeira religião dizem que Jesus Cristo não deixou uma igreja. Claro que deixou. Ele fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. A Santa Igreja Católica é a única igreja fundada por Jesus Cristo, Deus bendito. Ele disse: edificarei minha igreja. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Os perseguidores da igreja tremem diante dessa verdade, porque seguem seitas e religiões fundadas por homens mortais e pecadores, lobos com peles de ovelhas. Nosso Senhor Jesus Cristo, fundador da Igreja Católica, é o Filho da Virgem Maria, católica exemplar e santa. Isso mesmo, a Virgem Maria é católica, exemplar e santa. Ele é o mestre dos apóstolos, todos católicos, também de Judas Iscariotes, católico perverso e traidor. E hoje, infelizmente, dentro da Igreja Católica existem muitos Judas, os católicos apaixonados por novelas, pelo carnaval, pelos forrós, pela bebedeira, pela prostituição e outras bagunças. Prezado católico, dizer que a Igreja Católica não foi fundada por Jesus Cristo é chamá-lo de mentiroso, pois ele mesmo disse ser o fundador da Igreja Católica. Edificarei minha igreja. São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Existem outras passagens bíblicas que se referem à igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, Deus eterno e bendito. Vamos analisar cuidadosamente algumas passagens bíblicas. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3, diz que Saulo, São Paulo apóstolo, antes da conversão, devastava a igreja. Atos dos Apóstolos,
capítulo 8, versículo 3. No mesmo livro, capítulo 9, versículo 2, Saulo resolveu viajar para Damasco, na Síria, para prender os católicos, homens e mulheres, e trazê-los para Jerusalém. No livro dos Atos 9, 3, diz que estando Saulo em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. No mesmo livro, isto é, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4, diz que Saulo, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou para Jesus: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Atos, capítulo 9, versículo 5. Está claro que quem persegue a Igreja Católica, Atos 8, 3, 9, 2, persegue a Jesus Cristo, Atos 9, 5. Porque a Igreja Católica é a igreja fundada por Jesus Cristo, é a esposa do Salvador. Saulo perseguia a Igreja Católica, mas Jesus lhe disse: Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Atos 9, 5. Jesus Cristo, fundador da verdadeira igreja, não ficou calado diante daqueles que a perseguiam. E na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, São Paulo escreve: Pois sou o menor dos apóstolos, porque persegui a igreja de Deus. Está claro que ele perseguiu a igreja fundada por Jesus Cristo, Deus bendito. Atos 8, 3, 9, 2. Será que existia, prezado católico, outra igreja de Deus fundada naquele tempo? Não. Somente a Igreja Católica é a Igreja de Deus. Foi essa a igreja que São Paulo perseguiu antes de se converter. Na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, diz: E vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Na mesma carta, capítulo 5, versículo 32, diz que a igreja é de Jesus Cristo. Sua igreja, diz a palavra de Deus. É grande este mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e a sua igreja. Está claro que a Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja de Jesus Cristo, é a igreja fundada por Deus, é a igreja fundada por nosso Senhor. Está claro que a Igreja Católica é a igreja fundada por Jesus Cristo. Aqui não se fala dos protestantes, pois essa erva venenosa surgiria somente em 1517. Estimados católicos apostólicos romanos, digam a todos, isso mesmo, digam a todos sem medo, nem respeito humano, principalmente aos inimigos e perseguidores da Santa Igreja. Digam com convicção, coragem, valentia e ousadia que Jesus Cristo, Deus eterno, é o fundador da nossa santa religião. No Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, número 763, diz: cabe ao Filho realizar,
na plenitude dos tempos, o plano de salvação de seu Pai. Este é o motivo de sua missão. O Senhor Jesus iniciou sua igreja pregando a boa nova, isto é, o advento do reino de Deus, prometido nas Escrituras havia séculos. Catecismo da Igreja Católica, número 763. E Cristo edifica a igreja sobre Pedro, encarrega-o de apacentar as ovelhas. A Pedro é entregue o primado para que seja uma igreja e uma cátedra de Cristo. Quem abandona a cátedra de Pedro, sobre a qual foi fundada a igreja, não pode pensar em pertencer à igreja de Cristo. Quem escreve é São Cipriano de Cartago. Caríssimos católicos, os inimigos da Igreja Católica, protestantes, espíritas, testemunhos de Jeová e outros, dizem que Jesus Cristo não fundou uma religião. Dizem que tudo terminou ali no Monte das Oliveiras após a ascensão. Tudo mentira. São pessoas caluniadoras, pessoas mentirosas. Grande mentira. O católico não pode ficar indiferente e mudo diante dessa mentira. O padre Léo J. 13 escreve: se Jesus não tivesse fundado uma igreja visível para preservar os seus ensinamentos e transmiti-los às gerações, teria vivido e morrido em vão, escreve o padre norte-americano Léo J. 13. Jesus Cristo começou a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana durante a sua vida pública. A fundação da Igreja Católica começou com a pregação da palavra de Deus e com a vocação dos discípulos à fé e à imitação de Jesus Cristo. Jesus escolheu os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, porém, não eram suficientes para que o evangelho chegasse a todas as cidades e aldeias. O Salvador escolheu 72 discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si. Lucas 10, 1, 2, Mateus 10, 7, 16. A igreja, escreve Santo Agostinho, não está oculta, não se esconde sob o alqueire, mas eleva-se sobre o candelabro para iluminar os que se acham na casa. Dela foi dito: não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, escreve Santo Agostinho. Prezados católicos, Jesus Cristo estabeleceu São Pedro, seu representante na terra. O Senhor edificou a sua igreja sobre Pedro. Jesus é o único Senhor da igreja. Ela lhe pertence, pois é Ele quem a edifica. É Pedro, porém, quem lhe guarda as chaves para abrir, fechar e excluir, como escreve São Cipriano de Cartago. O primado foi dado a Pedro para que uma só igreja e uma só cátedra de Cristo seja mostrada aos cristãos. São Cipriano de Cartago. E Santo Agostinho diz: onde está Pedro, isto é, o romano pontífice, seu sucessor, aí está a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Caríssimos católicos, Jesus Cristo escolheu o apóstolo Pedro como cabeça da sua igreja nascente.
Era sobre ele, Pedro, que todo o futuro governo da igreja teria de apoiar-se. Se há alguma coisa que aparece com toda a evidência nos evangelhos, é justamente o fato de Pedro ser o chefe dos apóstolos. Sempre que os nomes dos 12 são mencionados, é o nome de Pedro que encabeça a lista. Sempre que alguém tem de falar em nome do grupo, é Pedro quem toma a iniciativa. Sempre que Cristo escolhe alguns dentre os 12 para estarem presentes em alguma ocasião especial, Pedro encontra-se entre os escolhidos, escreve o padre Léo J. 13. O Papa é o sucessor de São Pedro, o doce Cristo na terra, escreve Santa Catarina de Sena. O Papa é o doce Cristo na terra. Então, prezados católicos, Jesus Cristo é o fundador da única igreja verdadeira, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, a única igreja fundada por Deus. O resto são coisas fundadas por homens pecadores e gananciosos. Viva!